Uma introdução a respeito do que eu vou falar aqui. É um pouco diferente o enfoque do que foi falado antes em computação científica. Digamos que eu faço o papel do homenzinho branco, aquele sem cor que o Senra falou. Porque, diferentemente de querer resolver problemas da biologia, ou da física, ou da química usando computação, a gente da computação se inspira nessas ciências para resolver os nossos problemas. Então, isso aqui é o outro lado da moeda. O que eu vou ensinar para vocês aqui é algumas noções de algoritmos genéticos sem usar biblioteca nenhuma, sem usar nenhum tipo de framework ou nenhum tipo de API que tenha sido desenvolvida para esse fim. Eu vou dar dicas de como desenvolver esse tipo de aplicação usando Python puro, ok? E vou dar uma introdução dos conceitos básicos desse tipo de coisa. Por que eu trabalho com isso? Bem, eu estou fazendo agora mestrado em inteligência artificial na URGS. Minha área não é exatamente essa, minha área é a área de processamento de fala. E eu trabalho muito com cadeias de Markov, enfim, modelos estatísticos. Mas isso aqui, querendo ou não, é, digamos assim, um faz-tudo para a área de computação. Aquilo que você não faz com qualquer outro tipo de técnica, isso aqui resolve. Então é interessante a gente mostrar para quem está interessado na área de desenvolvimento. O que eu vou falar? Um pouco sobre algoritmos bioinspirados, algoritmos genéticos, especificamente, que é uma dessas teorias, e vou fazer um exemplo. Vou tentar mostrar um exemplo aqui funcionando. Bem, vamos lá, então. Algoritmos bioinspirados. Fazer uma colocação aqui que eu costumo escutar do meu orientador. Se um dia a gente desejasse construir robôs que se comportam como seres autônomos, que tal programar esses robôs com algoritmos inspirados na biologia? Acho que faz todo sentido. A gente trabalha no nosso grupo lá com 3 coisas, basicamente, que é processamento de fala contínua, que é a minha área, processamento de visão computacional, que é a área do John, que trabalha comigo também, e com a área de robótica autônoma, inteligente. Então, a gente trabalha com coisas interessantes. Futebol de robô, sumô de robô, esse tipo de coisa. Nessa área específica de algoritmos bioinspirados, a gente tem trabalhado bastante na área de computação evolutiva, algoritmos genéticos, inteligência de enxames. Então, é uma área bastante extensa. Como eu só tenho 10 minutos, eu vou só poder dar uns toques, mas certamente seria um curso de 6 meses para falar. Tem muita coisa para falar. Beleza. O que a gente tem de heurísticas bioinspiradas? Bem, algumas eu já falei. Além dessas que eu falei, a gente costuma falar um pouco também sobre Swarm Intelligence, que de certa forma é inspirada na física, e também em algo bastante novo, que é algoritmos imunológicos. Novo e, digamos assim, contestável também. Tem muita gente que bate muito forte nisso, mas, querendo ou não, é uma teoria interessante que tem surgido nos últimos 10 anos. E caos determinísticos, que é, enfim, é um pouquinho complexo de explicar, mas também é inspirado na biologia. O que a gente vai ver de algoritmos genéticos? Bem, eu diria que eles são o grande coringa da computação evolutiva. A gente pode aplicar algoritmos genéticos toda vez que a gente tiver um problema para resolver, e ele partir dessas 2 premissas. A gente tem soluções que, para um problema, podem ser encontradas, mas não é simples encontrar a melhor solução daquele problema num tempo aceitável. Você consegue facilmente produzir soluções, mas provavelmente você não vai conseguir produzir a melhor solução num tempo bom. Então, isso são algoritmos aproximativos, que geralmente se aplicam para problemas extremamente complexos do ponto de vista computacional. E é interessante, para você aplicar essa técnica, que, dada uma determinada solução, é possível comparar elas com outras soluções e conseguir dizer qual é a melhor delas. Você conseguindo obedecer essas 2 premissas, você consegue aplicar algoritmos genéticos. Tem casos que isso não vale, mas em grande parte dos problemas a gente consegue aplicar. Eu diria que, assim, de maneira rasteira, a gente consegue aplicar isso em combinação, otimização combinatória e otimização numérica. Todo mundo que fala sobre esse assunto costuma citar um exemplo clássico, que é o exemplo do caixeiro viajante, que é um problema clássico da computação, que vem sendo estudado há muito tempo, que é um problema NP-hard, que não tem solução polinomial, ou seja, é um problema que, quanto maior o problema, maior é o tempo de computação, e às vezes é proibitivo computar uma resposta ótima, que é o seguinte: você, dado um conjunto de cidades, você tem uma pessoa que viaja por todas essas cidades e retorna à cidade inicial no menor custo possível, ou seja, no menor, cumprindo a menor distância possível entre todas as cidades. É um problema fatorial.
de certa forma. O que a gente tem que fazer para implementar um algoritmo genético? Bem, a gente, inspirado na biologia, trata a nossa solução para o nosso problema como se fosse um cromossomo. E a gente usa duas operações básicas, que é a operação de crossover e a operação de mutação, para trabalhar com essas soluções e criar novas soluções. O como você vai fazer a representação desse cromossomo para a sua solução e o como você vai implementar as operações de mutação e crossover é justamente a resposta de como você resolve o problema. Então eu diria que assim, 50% de fazer qualquer algoritmo genético é você descobrir como é que você representa a sua solução e montar essas operações. Os outros 50% é definir como é que vai ser a estratégia de você aplicar o crossover, aplicar as mutações, ver como é que você vai fazer o gerenciamento da sua população. Mas, via de regra, consiste nisso. Eu vou mostrar depois no fonte como é que eu posso representar com Python, de uma forma muito simples, um cromossomo, fazer operações de mutação, fazer operações de crossover. E aí entra uma questão interessante que a gente vem da biologia, que é como é que a gente chega na solução? A gente chega na solução partindo do pressuposto que é a evolução. Tem aqui uma foto do Charles Darwin, mas a ideia dele é muito simples. A gente traz isso para mecanismos de seleção, fazem com que as novas soluções se reproduzam ou acabem por serem extintas. O que isso significa computacionalmente falando? Cada solução que eu crio vai ter lá uma função, né, de custo, que eu vou ter que avaliar para ver se ela é melhor ou pior do que outras soluções. Naturalmente, a gente sabe que as soluções melhores acabam evoluindo. Mas não quer dizer que uma solução ruim não venha no futuro a contribuir para uma solução que você já tem, de certa forma, como uma boa solução, lá no meio de um crossover que você acaba criando uma solução melhor do que todas que você já tinha. Então existe uma teoria de evolução bem interessante por trás disso. E, querendo ou não, tem muita teoria matemática para provar isso. Ok. Eu vou fazer um exemplo diferente. Geralmente, todo mundo que fala desse assunto mostra a solução do TSP. Eu vou mostrar uma coisa diferente, que é fazer a solução de uma equação não trivial, que é essa equação aí. Bem, como é que eu acho o valor máximo de uma função? Qualquer pessoa que fez faculdade sabe que é calcular a derivada primeira, vai ter o valor máximo da função. Mas calcular a derivada primeira de uma função que nem essa, algebricamente é um pouco delicado. Vocês devem estar se perguntando, que monstro é esse? Eu fiz o gráfico dela. Essa aqui foi uma sequência que eu fiz no Octave, que é um software bem conhecido para matemática, que é um clone do MATLAB Open Source, para fazer o plot dessa função. Percebam que isso é uma função 3D, porque ela depende de x e de y, então a resposta vai dar um terceiro eixo, que é um eixo z. E eu fiz uma simplificação aqui. Eu fiz só um grid de 100 por 100. Mas para ter uma boa representação, tu precisaria ter um grid lá de 1000 por 1000, nesse caso. Vocês já vão ver por quê. Olha aí a função. Isso aqui é um verdadeiro pesadelo para quem vai fazer um cálculo baseado em computação numérica, porque a gente sempre tenta fugir daquilo que a gente chama de mínimos locais. O que mais tem é mínimo local nessa função. Porque essa função é um verdadeiro amontoado de buracos. Porque ela é um monte de senoides, então você calcular o valor mínimo e o valor máximo por qualquer meta-heurística, tipo hill climbing, ou pegar alguma coisa como essas heurísticas que a gente usa, tipo de bissetriz, método da secante, que é o que a gente mais usa para fazer o cálculo de valores máximos de função, usando cálculo numérico, simplesmente não funciona aqui. Porque você poderia cair no mínimo local e nunca achar a melhor solução. Então, como é que a gente resolve um negócio desse sem testar todas as soluções possíveis? Algoritmos genéticos é uma das formas. Bem, vamos mostrar o código, então. Dúvidas até agora? Eu estou indo rápido porque é só 10 minutos. Mas... Não? Bem, vamos lá. Bem, provavelmente não dá para enxergar, né? Vamos ver se eu consigo aumentar. Dá uma força aqui, sim. Ok. Bem, vamos ver se eu consigo aqui mostrar. Bem, pode ser por aqui. Não, não funciona.
Ok. Bem, a primeira coisa que a gente tem que criar quando vai fazer um algoritmo genético é definir como é que vai ser o nosso cromossomo. Nesse caso específico, diferentemente de todas as implementações que o pessoal costuma fazer, a gente tem que procurar o quê? Um x e um y que maximizem o valor daquela função. Como é que eu vou representar duas variáveis num cromossomo único? Eu posso fazer isso com uma sequência de zeros e uns, né? Querendo ou não, para mim, fica mais fácil de fazer isso com uma sequência de strings de zeros e uns, porque depois de eu simplesmente cortar essa string, recombinar ela e fazer mutações, ficam operações muito mais simples. E aí o que eu faço? Eu simplesmente considero que um pedaço dessa string, um pedaço menos significativo dela, pode ser, por exemplo, o x, e o pedaço mais significativo pode ser o y. E aí, fazendo operações simplesmente transferência de base, eu consigo converter isso para números de ponto flutuante baseado numa string. Então, o que a gente faz, inicialmente, é criar uma população de genes. Ou seja, eu faço self.gens, na verdade, uma lista, né? Uma lista de zeros e uns. E o que eu estou fazendo aqui são cromossomos de 33 genes. Ou seja, eu tenho uma sequência de 33 zeros e uns. E as minhas soluções iniciais são randômicas. Ou seja, eu tenho ali um self.handle de 0,5, ou seja, se o handle deu maior que 0,5, eu considero que aquilo ali vai ser um 1. Se ele deu menor que 0,5, ele vai ser 0, que é o que está aqui do lado. Ó. Então, isso é uma forma de garantir com que 50% de chance eu consiga gerar os zeros e uns no meu cromossomo de forma aleatória. Então, muito bem. Dado que eu criei esse objeto, eu preciso, para o meu cromossomo, criar uma função de fitness. A função de fitness é aquilo que eu falei. Dado uma solução, você consegue comparar ela com outra e saber qual é melhor. Nesse caso, eu estou usando ali como fitness, simplesmente pegar a minha representação de cromossomo e em cima dela fazer um cálculo de modificação de base para eu reconstruir o x1 e o x2, e eu aplico a fórmula matemática nesse x1 e x2 e vejo quanto que é o fitness dele. Ou seja, o fitness é o próprio resultado da equação. E bem, eu faço uma função de clone aqui só por uma questão de conveniência, mas, enfim, não tem grande necessidade. É só porque depois eu acabo usando isso aqui embaixo. Muito bem. O meu algoritmo ele é baseado da seguinte forma. Eu crio uma instância do meu algoritmo, que ele cria uma população, que é um resultado de N instâncias de equação em 2V, que é a representação do meu cromossomo, para N indivíduos da minha população. E aí aqui embaixo, na minha rodada, o que eu faço? Aqui eu aplico a teoria mesmo. Eu vou fazer uma seleção, um processo de seleção. Aí na seleção o que eu faço? Eu garanto que a minha população não vai explodir, por exemplo, para pegar toda a memória da minha máquina. Então eu garanto lá que os 50% melhores da minha população vão ser mantidos, e os outros 50% eu posso fazer, por exemplo, crossover com outros indivíduos ou gerar aleatoriamente isso. É só porque a gente tem uma memória limitada nas máquinas. Não dá para ficar gerando 1 milhão de soluções e tentar fazer com que isso seja viável, computacionalmente falando. E aí depois eu tenho duas aplicações de crossover aqui. Uma aplicação de crossover onde eu simplesmente gero dois indivíduos e cruzo entre eles. Eu sorteio aleatoriamente um ponto de corte e troco, através desse ponto, os dois cromossomos. E a mutação, apesar de ser muito simples, o que ela faz é só trocar um 0 por um 1, com uma certa probabilidade baixa. Então, assim, 0,1% da população que eu tenho vai sofrer aleatoriamente uma mutação. Por que mutação é interessante? Bem, aí a gente remete àquilo que a gente vem da teoria da evolução. As mutações foram o que garantiram ao longo de muitos e muitos anos com que existisse adaptabilidade. No meu caso, eu vou conseguir fazer com que essas mutações fujam dos mínimos locais. Fujam daquela solução que converge para um máximo local, no meu caso, que não é o ótimo. Então, através de uma mutação dessa, eu consigo, às vezes, pular um mínimo local e chegar a uma solução melhor. Outra coisa que é interessante, e aqui explico por que eu não usei nenhum outro tipo de framework, poucos frameworks se preocupam, por exemplo, com garantir a heterogeneidade da tua solução. Ou seja, é muito comum você pegar implementações de algoritmos genéticos que não se preocupem em tirar soluções duplicadas.
Então, isso é bem interessante. E a gente testando acaba vendo que isso é importante. Então, aqui eu estou tentando tirar soluções duplicadas. E não tem muito sentido para esse tipo de problema. E, bem, é isso. O resto é só avaliação de fitness e calcular a melhor solução. Percebam, é um algoritmo genético em 90 linhas. Eu estou resolvendo um problema que, numericamente falando, ele seria bem complexo de resolver. Cid, como é que eu abro um terminal para rodar? Só roda ele. Bem, aqui eu vou rodar ele só para vocês terem uma ideia do que esse algoritmo faz. Vocês têm uma ideia de quanto complexo é resolver uma equação dessa, tentando varrer solução a solução? Se eu tivesse que gerar isso com, por exemplo, uma solução com 4 casas decimais, precisão de 4 casas decimais, tanto para o x quanto para o y, eu teria que gerar um espaço linear considerável para isso, que seria assim de alguns milhares de pontos. Nesse caso, eu estou resolvendo isso em cerca de 1 segundo. Pode diminuir um pouco, senão não vai caber. Bem, só roda ele aí. Bem, percebam o seguinte, ó, isso aqui é o algoritmo rodando. Eu mandei rodar ele durante 6 gerações. Então, em gerações anteriores, você tem soluções que começam lá em 30, 38, 20, 50. E aí, no final, a melhor solução que ele chegou foi em 38, 20, 77. Mas está um pouco difícil de ver o início disso. Aqui, ó. No início, vocês podem ver que lá pela solução 62, ela já era 38 e 16 alguma coisa. Então, gradualmente, você vai melhorando a sua resposta. Detalhe, na implementação, que o autor de um livro bem conhecido, o Mika Levinsky, que cita mais ou menos esse exemplo, a solução dele era uns 20% pior que essa. Justamente porque essa é uma área que é interessante para todo mundo que é cientista, que é uma área muito aberta para heurísticas. Então, você tem a possibilidade de aplicar, principalmente em Python, essa é uma das grandes vantagens que eu vi, você tem uma possibilidade muito fácil de aplicar a sua intuição. Eu acho que se eu tirar as soluções duplicadas da minha população, isso aqui vai evoluir de forma mais rápida. Você consegue aplicar isso e consegue chegar em resultados muito bons. Bem, é isso. Eu tenho uma pergunta. A minha pergunta é: como você garante, se você garante, como você garante a convergência do algoritmo? Quer dizer, você pode correr o risco de ficar saltando sem chegar no global. Bem, aqui tem um pouco de teoria matemática. Existe uma teoria dos esquematas que garante a convergência de algoritmos genéticos. Tá? Sim, a técnica ela tem convergência matemática garantida. Tá? Agora, a convergência diz o seguinte: isso um dia vai convergir, só não sabe quando. Exato. Então, depende da competência do programador e do feeling que você tem de desenvolver uma heurística que garanta com que a evolução seja, ao mesmo tempo, rápida, mas que não seja prematura. Ou seja, que prematuramente você não crie uma população que convirja para um mínimo local. Mas existe teoria matemática que garante a convergência de algoritmo. Perfeito. Só para deixar claro isso, para o pessoal não pensar que esse é um problema fácil, trivial de ser resolvido. Um negócio bem complexo, bem interessante. Eu estava conversando aqui, enquanto estava apresentando rapidinho com o Nanon.
você falou que algumas coisas você mostrou que outros frameworks não faziam. Por que não colaborar com desses frameworks, ou por que você criou a sua própria solução? Por exemplo, a gente está tendo, que nem o Nalon está encabeçando aí, um framework para inteligência computacional em Python. Muito bom, por sinal, andei testando assim, até vi alguns erros. Então, por que não fazer isso? Não ajudar algum framework desse do que criar sua própria solução? Teve algum problema ou era necessário na hora você... Alô. Bem, o motivo, a pergunta foi a seguinte, a pergunta foi, por que eu não contribuo com essa minha modelagem para um framework? Eu diria que tem dois grandes motivos. O primeiro motivo é falta de tempo. Eu acho que isso é um problema sério para mim, porque, querendo ou não, eu acumulo funções de, ao mesmo tempo, mestrando, que trabalho numa área de pesquisa que está bem longe de trivial. Além disso, eu administro uma empresa, que tem 10 funcionários. Além disso, tenho namorada, que infelizmente não pôde vir, mas vice-presidente da Associação Python Brasil. Ainda apoio no provedor PyTal, que é uma iniciativa da minha empresa também. Então, eu diria assim, que tempo é uma coisa que, para mim, tem sido uma constante luta, né? Então, tempo é uma desculpa interessante no meu caso, porque eu tenho vários argumentos que, né, fundamentam o meu... Agora, eu diria o seguinte, existe uma coisa que tecnicamente pode ser levantada, que é a dificuldade que você tem de criar um framework genérico para construir soluções baseadas em computação evolutiva. Porque, como você percebeu, 90 linhas você resolve o problema. Só que para você resolver o problema, você depende de uma boa representação de cromossomo, de uma boa heurística para mutação e crossover. Se você vai fazer um framework, você provavelmente não vai conseguir fazer esse framework de forma que você tenha que escrever menos código do que esse script. Então, talvez seja até contestável. Existe isso? Existe, mas para alguns casos onde realmente vale a pena. Um exemplo que vale a pena isso é o PyRobot, que é um framework Python para robótica, onde ele junta um conjunto de algoritmos muito interessantes para redes neurais, para algoritmos genéticos, para interfacear com robôs, e que, aí, no caso, o algoritmo genético ele não é o fim, mas sim ele é a ferramenta para você, por exemplo, fazer a implementação de robótica autônoma. Então, eu diria assim, seria um desafio fazer um framework realmente genérico para implementar isso, porque depois que você entende a mecânica da coisa, é tão simples você fazer um script Python para resolver o problema que talvez o framework seja um overkill. Minha opinião. Mas tem. Se tu fizer uma pesquisa no Google, tu vai ver uns 10 frameworks para fazer isso. Mas todos eles provavelmente não iam resolver esse problema. Porque determinadas soluções acabam não encaixando muito bem no framework. Nalon? Eu vou curto-circuitar aqui a pergunta do Nalon. Nós vamos ter um intervalo agora, então existe oportunidade para questionar diretamente o palestrante por conta do nosso cronograma. Então, eu ia pedir agradecimentos ao empresário, cientista, desenvolvedor de software, Fabiano Weimar dos Santos. Muito obrigado.